Olá, este é o laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e hoje a gente vai finalizar a aula sobre transferências de recursos da União, aula número 4, aula só de exercícios, exatamente. Vamos trabalhar alguns exercícios, alguns cascudos, outros não, sobre transferências de recursos da União. Vamos lá? Prova de 2016, FCC, Prefeitura de São Luís, cargo de procurador, cargo privativo de bacharel em Direito. O prefeito de um determinado município celebrou convênio com a empresa municipal para disciplinar as atribuições pertinentes ao serviço de trânsito local, que passaria a ser realizada pelos funcionários daquela pessoa jurídica. De acordo com o que restou convencionado, os empregados dessa empresa, cujo escopo social assim autoriza a realizarem atividades de fiscalização em campo. Convênio firmado. Então, olha só a situação. O município celebrou um convênio com uma empresa municipal para disciplinar atribuições pertinentes ao serviço de trânsito local que passaria a ser realizado pelos funcionários dessa empresa municipal. Beleza? Vamos dar uma analisadinha nas alternativas e verificar o que restou aqui, ó. Esse convênio contraria entendimento do STF, que declarou indelegável todos os ciclos do poder de polícia, enquanto se tratar de atividade de competência de sancionamento de particulares? Não. A posição do STF é que o poder de polícia não pode ser delegado, mas em alguns aspectos ele pode sim, né? A gente tem um exemplo muito claro disso, que é a fiscalização eletrônica do trânsito. Isso pode ficar sob a responsabilidade de uma empresa privada, né? De uma empresa, melhor dizendo. Letra B. Poderia ter abrangido outras faces do poder de polícia, sendo necessário somente que as atividades a serem realizadas pela empresa estivessem contempladas no objeto social? Não poderia, porque a parte do poder de polícia tem que ficar com a administração pública. O instrumento de fiscalização é que eu posso delegar, eu posso passar para um outro, mas a fiscalização em si, ela é responsabilidade do poder público. O instrumento, uma fiscalização eletrônica ou uma fiscalização satelital, né, de via satélite, essa sim poderia ser repassada à delegada, que seria a execução tecnológica desse serviço. Isso seria possível. Mas aqui, ó, poderia abranger outras formas do poder de polícia? Não. O poder de polícia, via de regra, fica com a administração. Parcela dele que pode ser repassada. Disciplina, em verdade, a delegação de parcela do poder de polícia municipal à pessoa jurídica, o que dependeria de constituição de consórcio público. Não precisa de consórcio público também. Então, olha só, não contraria, letra A está errada, poderia abranger outras facetas, negativo, está errado, não poderia, porque é a parte da instrumentalização da fiscalização, né, da forma como vai fiscalizar. Letra C está errada, porque não exige consórcio, não é necessário ter um consórcio público. Letra D, veicula delegação do exercício de um dos espectros do poder de polícia. É esse o ponto, né? O poder de polícia continua com a administração pública, mas eu repassei parte dele. Que parte? A execução, que pode ser eletrônica, por exemplo, né? Que é um dos aspectos ou espectros do poder de polícia que não é exclusivo da administração direta, não implicando transferência de competência constitucional. Ele pode ser passado por uma empresa municipal, que nesse caso seria uma empresa pública, né? Quando ele fala empresa municipal lá no enunciado, na verdade, empresa municipal é empresa pública. Isso é que a gente tem que sacar. E aí eu estou falando da administração indireta. Beleza? Possui vício de inconstitucionalidade. Não tem vício nenhum de inconstitucionalidade. Tá? Não tem esse vício aqui. A princípio foi tranquila a delegação da execução de um serviço de fiscalização. Né? A titularidade da fiscalização ainda permanece com a administração, mas a fiscalização pode sim ser repassada para essa empresa municipal, que na verdade é uma empresa pública. Né? Olha lá, letra D, a nossa respostinha correta. Letra E está errada, porque não tem vício nenhum. E letra D é o correto. Beleza? Sussa, tranquilos?
Esse convênio, portanto, né, ele não foi ilegal, ele não foi inconstitucional, ele não teria vícios. Isso é perfeitamente possível. A gente viu isso nas aulas tratando dos repasses, dos convênios e dos termos de cooperação, né? Vamos lá. Conforme a orientação e manuais publicados, essa prova de 2016 é do CESP, TRE e do Piauí, uma prova para técnico. Conforme orientações e manuais publicados pelo TCU, as fases de um convênio são, vamos lá, vamos ver que fases são de convênio. Proposição, celebração ou formalização, execução e prestação de contas. Perfeito, tá? Isso aqui segue aquilo que a gente viu nas aulas. A ideia da formulação dos convênios passa justamente pela proposição, celebração ou formalização, né? Execução e prestação de contas. Definição de unidade executora, elaboração de termo de referência e padronização. A definição de unidade executora necessariamente não é uma fase do convênio, né? Pode tirar isso. Estabelecimento de consórcios públicos. Necessariamente eu não preciso de consórcio público para ter um convênio. Chamamento público, cadastramento de propostas, trabalho e repasse. Aqui não é também uma fase da formulação do convênio, mas sim o chamamento público para contratação de pessoal, muitas vezes, né? Regulamentação, assinatura de acordo, definição dos participantes e execução, também não. Então a letra B está errada, a letra C está errada, a D também está errada e aí errada. Nossa respostinha correta é a letra A. Vamos conferir? Olha lá, letra A. Provinha cascuda, né? Para técnico. Já pensou? Vamos mais uma aqui, 2015. Isso aqui é do CESP, TJDF, cargo de analista. Tá vendo como cai esse tipo de coisa em prova? Né? E o pessoal não estuda e acaba caindo. O Estado utilizou irregularmente verba recebida da União por meio de convênio. E por conta disso foi declarado inadimplente. Tá, beleza. Ele gastou dinheiro com o que não devia. Nessa hipótese, o STF entende que se deve aplicar à gestão subsequente sanções por ato praticado pela administração anterior, mesmo que o novo gestor tome providências para sanar as irregularidades verificadas. Ó, errado isso aqui. Por que está errado? Porque o posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa situação, quando o gestor anterior pisa na bola, o STF entende que não dá para responsabilizar o gestor, o próximo gestor e a municipalidade, porque o gestor anterior pisou na bola. Mas essa ideia, essa convicção do STF, que não dá para responsabilizar o gestor posterior, ou o atual, melhor dizendo, né, o gestor atual, tendo em vista a pisada na bola que o gestor anterior deu, essa ideia de que não pode penalizar está condicionada a uma situação. Ó. O novo gestor tome providências. Tá? Quando o novo gestor assume e fala, pô, olha o tanto de besteira que foi feito aqui, aí pede para tomar providências e toma providências, juização, noticia o Ministério Público, enfim. Toma as providências que deveria tomar, aí o Supremo fala assim, não vou punir esse gestor porque esse está correndo atrás. Esse não está se omitindo, ele não está de forma omissiva, concordando com o que o outro fez de besteira, né? Então ele não pune o gestor atual. Aí toda a punição é direcionada para o gestor antigo, tá? Por isso que está errado. Porque aqui ele está dizendo que, entende que deve ser aplicada a gestão subsequente sanções, tá? Mas só pode aplicar as sanções para a gestão subsequente quando o gestor não tome providências. E aí não tem essa opção aqui, essa informação. Por isso que está errado. Bacana, né? Posicionamento muito bom do STF esse. Olha lá, é letra E. Né? E interessante que essa é uma provinha para analista. Podia jogar uma dessa para técnica, ia pegar de técnica e jogar aqui para analista, porque essa foi mais simples, né? Outra do CESP, essa aqui da AGU, uma prova para selecionar os advogados da União, né? Um cargo bem bacana, com uma prova bem difícil, não é para qualquer um. Vamos lá. Se a União, por intermédio de determinado órgão federal situado em um estado da federação, celebrar convênio cuja execução envolva a alocação de créditos de lei orçamentária,
subsequentes e, consequentemente, indicação do crédito orçamentário dos respectivos empenhos para atender os exercícios posteriores, dispensará a elaboração do termo aditivo, bem como a prévia aprovação pela consultoria jurídica da União. Está correto isso. Por que está correto? Porque, olha só, quando eu tenho aqui, Estado celebrou o convênio, cuja execução envolva alocação de créditos de leis orçamentárias subsequentes, a consequente indicação do crédito para atender essa situação dispensa a elaboração de aditivo. Porque eu vou fazer aditivo quando, por alguma razão, terminou o contrato ou o preço mudou. Eu não preciso fazer aditivo para isso, né? Então está dispensado. Também não preciso pedir consultoria jurídica, porque eu já pedi antes, quando da celebração do convênio, né? Já foi pedido antes. Então, por isso que está correta essa aqui. Cadê ela lá? Ó? Respostinha, letra C. Mais uma do CESP, essa de 2014, prova que foi feita para ANTAC, cargo de analista administrativo. Com relação aos convênios, julgue o próximo item. É vedada a celebração de convênio com entidades privadas sem fins lucrativos, cujo dirigente seja agente político de poder ou do Ministério Público. Isso é vedação expressa no decreto, né? 6.170, tá certinho. Não pode. Membro do MP não pode participar de nenhum tipo de convênio. Assim como magistrados, deputados, senadores que seriam agentes políticos. Há uma vedação expressa do decreto proibindo que essas pessoas de alguma forma recebam recursos provenientes de convênio, porque senão pode acontecer como é que eu posso dizer? Exploração de prestígio, né? Uma influência para liberar grana, e não é essa a ideia. Bom, letra C, tranquilo, né? Isso aqui é da PUC do Paraná, Prefeitura de Maringá, cargo de procurador. Vamos ver o que tem aqui de interessante. Uma entidade do terceiro setor firmou convênio com o município. Então a gente pode pensar em OS ou ACIP, né? Não é cláusula necessária do convênio, é o seguinte: metas a serem atingidas, tem que ter. Isso aqui está errado, tá? Porque ele está pedindo não. Metas a serem atingidas, tem que rolar sim meta atingida, porque é um dos requisitos do convênio. O convênio vai estabelecer as metas que devem ser atingidas pelo poder, por aquele que está recebendo recursos públicos, e se ele não atingir, ele está na inadimplência. Letra B, previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas. Correto, isso tem que constar. Então, essa aqui está errada para nós, porque eu não estou procurando a correta, eu estou procurando a incorreta. Letra A, análise sobre o resultado do plano de trabalho. Essa aqui, ó, eu não tenho. Eu não tenho análise sobre o resultado do plano de trabalho por uma razão muitíssimo simples. Quando eu estabeleço meta, ou eu atingi ou não atingi. Não tem que ficar analisando isso. Não é necessário constar a análise. É necessário constar a meta. Atingiu a meta? Não. Então você se ferrou. Então a letra C está errada, porque isso não é uma cláusula obrigatória. Letra D, plano de aplicação dos recursos financeiros. Isso é cronograma financeiro. Isso tem que constar obrigatoriamente. Ele está perguntando, não é necessário do convênio a seguinte cláusula, né? Identificação do objeto a ser executado. Como assim? Eu não vou ter objeto no meu convênio agora? O objeto é uma das partes mais importantes do convênio. Então, é obrigatório, é necessário. Tá? Letra C, essa aqui. Vamos lá. Letra C. Tranquilo também, né? A prova de procurador. É o que eu falo. As provas para nível superior, em especial os de bacharel em Direito, elas estão mais simples que as provas para técnico administrativo ou agente administrativo. Olha essa aqui, ó, que a gente vai fazer agora. Considerando o decreto 6.170 de 2007 e a portaria interministerial 507 de 2011, que dispõe sobre normas relativas às transferências de recurso da União mediante convênio, contrato de repasse, julgue o item seguinte. Órgãos e entidades da administração pública federal não poderão celebrar ajustes ou termos de cooperação entre si. Contudo, podem firmar convênios. Está errado isso. Está errado. Tá?
pode firmar sim os ajustes, os termos. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, presta atenção, essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo. Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de Direito Administrativo, temos também de Direito Constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento, apenas R$ 80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele durante 60 dias. Nesses 60 dias, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né, e diversos assuntos aí específicos de direito administrativo, e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique